E há alguns dias o Brasil vem discutindo a problemática das drogas, a partir, claro, de um episódio isolado aí ocorrido em São Paulo, na região conhecida como a Cracolândia. Mas como enfrentar o problema a partir de medidas que garantam a prevenção, o cuidado, a reinserção social e a segurança qualificada, conforme previsto na Política Nacional sobre Drogas? Para falar sobre esse assunto, o RN no Ar recebe hoje para uma entrevista ao vivo o presidente do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Droga, o CONED-RN, e é o médico Adriano Araújo. Bom dia, doutor. Bom dia, Tiago. Vamos começar falando um pouquinho a respeito desse episódio lá da Cracolândia. Qual o posicionamento do CONED-RN em relação àquilo que foi feito pelo governo paulista? Então, em nossa última reunião ordinária, a gente tomou a decisão de emitir uma nota, repudiando a ação do governo do Estado e da Prefeitura de São Paulo, entendendo que aquela ação ela foi uma ação necessária, porque há uma necessidade de cuidado em relação àquele espaço, mas inadequada na forma de ter sido realizada. Nós entendemos que o cuidado ao portador, da questão da dependência química, ele deve ser um cuidado transversal que atravessa todas as instâncias, e todas as secretarias, e deve ser um cuidado ao longo do tempo, e não uma ação que a gente considera, inclusive, uma ação higienista, uma ação que retira as pessoas da rua a pulso e de forma involuntária, e que nós temos evidências, inclusive, científicas, e que isso não funcionou em outros lugares do mundo. Na posição do CONED, então, deveria ter acontecido a ação, mas não daquela forma, que beneficiou muito mais o fato de não se ter mais usuários de drogas nas ruas do que o próprio usuário com o seu tratamento. Exatamente. Que é o que acontece, infelizmente, ao portador de dependência química na grande maioria das vezes. As ações elas acabam acontecendo em prol de outras pessoas e não em prol do próprio usuário, em prol do cuidado, da reinserção social, de uma política de habitação, de uma política de trabalho. Enfim, a dependência química é uma doença complexa, uma doença grave, é uma doença crônica. As evidências mostram que tratamentos involuntários têm um êxito em torno de 1% de chance de dar certo. O involuntário que o senhor fala é no caso do compulsório, do obrigatório. Exatamente. Você tratar uma pessoa involuntariamente, levar ela a um tratamento contra a vontade dela, em algumas circunstâncias isso é necessário. A gente sabe que isso é uma ferramenta, mas ela não pode ser uma política pública. Ela não pode ser a solução para o problema. Simplesmente por isso, porque a eficácia, o resultado é muito baixo. E o que fala então a política pública nacional a respeito desse combate às drogas? Então, a política pública, ela fala que esse tratamento precisa ser articulado, Esse cuidado precisa ser articulado. Ele atravessa a questão da saúde, mas a saúde não dá conta disso sozinho. Ele atravessa a questão da assistência social, através da questão da segurança. Ou seja, a política pública diz o seguinte, que as áreas do cuidado precisam se articular para esse cuidado, numa ação conjunta, no sentido de fazer com que esse usuário, esse portador de dependência química, ele tenha uma chance a curto, médio e longo prazo de reinserção. E entendendo que essa doença é uma doença crônica. As pessoas portadoras de dependência química, e aí é uma estatística mundial isso, mesmo com tratamento adequado, mesmo nos melhores centros do mundo, os resultados, se a gente pensar na abstinência total como resultado ótimo do tratamento, são em torno de 30%. Então, o que é que a gente faz com os 70% que restam? A gente exclui, a gente trancafia, a gente interna? Não, a gente cuida. E é esse cuidado que precisa ser muito bem pensado. A gente tem acompanhado, claro, a questão de São Paulo, porque ganhou a mídia nacional, mas a gente também nós temos os nossos problemas aqui locais. Como está essa questão aqui no Rio Grande do Norte ou mesmo aqui em Natal? Então, o estado do Rio Grande do Norte, ele tem... a gente está num momento de construção e de articulação. A gente tem um projeto, que é um projeto do Ministério Público, chama de Transformando Destinos. É um projeto que ele veio encabeçado pelo Ministério Público, mas as instâncias elas têm se aproximado e tem surgido uma articulação muito interessante nesse sentido. É a articulação envolvendo a Secretaria de Segurança, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, na ideia da construção de uma política pública sólida, de um plano para o Estado. Esse plano ele está para ser publicado agora em julho.
Né? A gente vai ter um plano publicado em julho que vai nos nortear nisso. A gente já sabe quais são os caminhos, mas a gente não tem isso, vamos dizer assim, colocado em formato de lei, em formato de norma, né? Então a gente vai ter isso a partir de julho, né? Antes disso, desde há pelo menos uns 2 anos, essa articulação ela tem sido construída aqui no Estado, tanto pelo Transformando Destinos, como por um outro projeto chamado de Projeto Redes, que é da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, que vem também nesse sentido de construir multiplicadores locais para essa articulação, né? Entendendo que essa articulação e essas pessoas, essa ideia do que é essa política vai nos ajudar a construir, de fato, um cuidado mais sólido, né? Natal e o Rio Grande do Norte, infelizmente, a gente tem uma rede, vamos dizer assim, uma rede especializada no tratamento do portador de dependência química insuficiente, né? Nós temos uma rede ainda que deixa a desejar nesse sentido, né? Mas nós entendemos que a construção dessa política vai ser um tensionador para que a gente consiga ter êxito na construção de uma rede melhor. Doutor, sempre que a gente fala a respeito daqui de droga, e nossa conversa está sendo muito nesse sentido, é de apontar um tratamento para o usuário. Mas a gente sabe que isso é um ciclo que envolve não só o usuário, como o próprio traficante das drogas e uma série de outros crimes. E a segurança pública tem apontado o aumento do número da violência, muito baseado na questão das drogas. Como o CONED vê essa questão do usuário, mas também do traficante? Dá para coabitar? Eles acabam recebendo destinos semelhantes? Como fazer essa separação? É interessante isso. Assim, a gente entende a política em qualquer lugar do mundo, né? A política pública sobre a questão da droga em si, ela de fato ela tem um dos pilares é a questão da repressão, é a questão de diminuir, né, a circulação da droga, enfim. O interessante é que os dados do Brasil, às vezes a gente acha que nós somos ineficazes, mas pelo contrário, né? A gente consultando os dados do Brasil, a gente vê que o Brasil ele apreende muita droga, né? A gente vê que o Brasil ele tem um nível de apreensão e a nossa polícia tem se mostrado eficaz nesse sentido. A gente apreende muita droga, mas em contrapartida, a gente não vê uma queda nos índices de violência nessa medida. Se a gente avalia os últimos 10 anos da quantidade de apreensão, da quantidade, a gente vê que a gente cresceu ao longo do tempo nesse sentido, mas a gente não reduziu o índice de violência, a gente não reduziu a epidemiologia da dependência química, né? A gente sabe que esse é um pilar necessário, mas esse pilar isolado, realmente ele tem frutos limitados, vamos dizer assim. Há necessidade, eu concordo, a gente precisa continuar nessa repressão e eu acho que a polícia tem feito isso de uma forma interessante, mas a gente precisa melhorar o nosso cuidado e a gente precisa melhorar a nossa prevenção, né? A gente fala pouco em prevenção e a prevenção é a grande saída, né? A gente precisa de uma educação mais fortalecida, a gente precisa de escolas em tempo integral, a gente precisa de uma juventude mobilizada e engajada, né? Eu entendo, e é quando eu vejo o noticiário e vocês, né, quando noticiam essa questão da violência na periferia, a quantidade de jovens vítimas dessa violência, a quantidade de jovens envolvidos com o tráfico, espelha essa falta de oportunidade. Esses jovens, eu acho que é inegável que se eles tivessem uma oportunidade de estar dentro de uma escola, em uma perspectiva de uma construção de futuro, eles não seriam seduzidos pelo tráfico. A gente falou muito aqui a respeito do envolvimento das secretarias, do poder público, né? Mas e a questão da sociedade civil? Como ela pode colaborar nesse combate, nesse controle, né, da pulverização da droga, que está tão impregnada, até mesmo nos municípios pequenos aqui no interior do estado? Pois é, o CONED, o Conselho, ele é composto também por membros da sociedade civil. O CONED ele é um conselho consultivo, né? Ele é um conselho que ele vem com a ideia de ajudar a ordenar essa política, né? E ele é composto por vários membros, né, de várias instâncias da gestão pública e também pela sociedade civil, por entender que as representações da sociedade civil elas precisam se engajar nesse processo, né? Não adianta a gente achar que a solução do problema da dependência química, a solução dessa problemática, que é uma problemática extremamente complexa, ela viria só do poder público. A sociedade civil ela precisa se organizar no sentido de começar a participar desses fóruns, começar a participar dessas vamos dizer assim, desses espaços,
no sentido de se articular e conseguir perceber quais são as melhores soluções e quais são os melhores caminhos e construir isso em conjunto, na verdade. Inclusive pensando inclusive nas representações, né, nas representações políticas até, né, nas instâncias, quando vierem eleições, e pensar nas plataformas, né, dos políticos nesse sentido. É isso, doutor Adriano Araújo. Eu agradeço a participação do senhor hoje aqui no RN no Ar com a gente. Eu que agradeço.